aí, tudo bem com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para fazer você valorizar a diversidade cultural, porque aqui a gente vai abordar, mais uma vez, esse contexto da cultura. A gente já mencionou sobre o que é cultura, se não lembra, assista aí a plataforma, revê o conteúdo, mas só para ficar aqui, conhecimento compartilhado numa comunidade, troca de conhecimento. Cultura é isso, rapidamente, brevemente falando, tá? E aqui a gente vai falar que ela é diversa, é múltipla, a gente já falou que não existe uma cultura melhor que a outra, que ela é vasta, enfim, temos um contexto acerca da cultura, por isso que ela é diversa. E aí qual é a importância de valorizar essa diversidade cultural? Qual é? Vamos acompanhar agora para entender qual é. A diversidade cultural representa a riqueza das identidades coexistentes em uma sociedade, refletindo diferentes origens, histórias, valores e modos de vida. Essa pluralidade nos ensina que não há uma única maneira correta de ser ou viver, mas sim muitas possibilidades legítimas. Compreender a diversidade cultural é fundamental para promover o respeito mútuo, combater preconceitos e trabalhar rumo a uma convivência mais justa e pacífica. Então, resumidamente, bem breve, a gente entendeu que não existe uma cultura única que se sobreponha à outra. A gente tem que entender a diversidade como essa vasta forma de entender, compreender e de ser. Essa cultura vai fazer uma alusão à nossa identidade a partir do momento em que eu me identifico, vivencio e realizo as ações direcionadas pelo conhecimento que aquela cultura propicia. Então, tem todos esses indicativos e direcionamentos para entender o respeito, essa conexão com o preconceito de entender que eu não posso diferenciar no sentido de sobrepor uma à outra. Então, é sempre nesse indicativo, nesse caminho que a gente vai abordando aqui a diversidade cultural, tá bom? Vamos avançar aqui, ó. Identidade, linguagem e poder. Nossa identidade é formada ao longo da vida a partir das relações que temos com a família, a escola, a religião, a comunidade, os meios de comunicação e os grupos sociais em que pertencemos. Então, vamos fazer um grifado aqui importante. Identidade, relações, e aí aqui temos alguns tópicos em que fazemos essas trocas, tá bom? Então, o que eu estou dizendo? A sua identidade, ela é construída a partir dessas relações. Então, a rede social influencia e contribui na sua construção identitária, com o indivíduo que você é. Eu assisti determinado influenciador e aí comecei a ficar com jeito. Eu, por exemplo, quando eu começo a falar assim, é de uma prática que eu comecei a acompanhar de um influenciador. Então, alguns trejeitos, algumas informações, algumas percepções, alguns pensamentos, algumas atitudes de fato são dessas relações. Determinada conduta minha, ela vem um pouco da minha mãe. Eu já fiz muitas trocas de pensamento com meus amigos, então a gente tem um jeito de falar, um jeito de agir. Então, são essas influências que vão contribuindo, essas relações vão influenciando e construindo a sua identidade. E qual é a importância disso? Porque a gente já falou que dentro de um contexto cultural, as relações, essas trocas de saberes vão formando e construindo determinada identidade. E você pode não se identificar com aquela construção. E está tudo bem? Sim, porque a cultura ela não deve e não pode ser impositiva, até porque ela não pode ser sobreposta a um determinado outro saber, de tipo, isso aqui é melhor porque nós somos... Não existe isso, não pode existir, tá bom? Então, é nesse contexto de entender essas trocas, essas relações, para compreender como é que se constrói um indivíduo, essa parte da identidade, tá bom? Então, vamos avançar. A linguagem, por sua vez, é uma ferramenta poderosa. Com ela expressamos nossas ideias, sentimentos, crenças e posicionamentos, mas também é por meio da linguagem que acontecem conflitos, disputas de poder e de exclusões. Por exemplo, quando uma pessoa é julgada por falar com um sotaque diferente ou gírias de uma comunidade, aí é uma disputa simbólica que pode gerar preconceito e invisibilização. Então, quando o cara começa a falar, oxente, oxente é coisa de nordestino, não se fala assim. Que
foi que disse que não se fala assim? Por que não se pode falar assim? Qual o problema, pai? Então veja que há determinados tipos de falas, de gestos, de situações em que a gente tem um olhar de tipo, isso não é certo, isso não é bom. Em que concepção você estabelece que determinado tipo de conduta, de fala, de mecanismo linguístico não é pertencente, não é coerente e não é bom? De onde que vem essa concepção? Ah, vem porque eu sei que eu aprendi na escola que é melhor falar. Não, a linguagem é viva e a comunicação, principalmente, o papel da comunicação é o entendimento. E a partir do momento que você consegue compreender, está executado. Então, a linguagem é viva e não existe essa sobreposição de hierarquia, de melhor, de forma alguma. Então, é entender a complexidade e entender o outro na sua completude, de entender que ele é específico, ele é diferente, mas não inferior por isso, tá bom? Então, aqui, ó, por isso compreender os processos identitários e os conflitos sociais de linguagem é essencial para atuar com empatia, respeito e diálogo. O que eu estou mencionando é justamente essa situação de entender que determinado atributo, por exemplo, linguístico, que a gente está mencionando aqui, às vezes eu tenho um ti muito forte. Já me perguntaram se eu sou nordestino. Não, não sou. Tenho ascendência, tudo bem? Ok. Mas, às vezes, é apenas uma identificação e um hábito e um costume que eu incorporei para mim. Pode não ser originário, pertencente ali da vivência cultural, mas é algo com que eu me identifico. E essa identificação gera proximidade, e essa proximidade gera essa facilidade, e por essa facilidade ser genuína, eu acabo expressando isso na minha identidade. Então, às vezes vocês vão me ver falando meio diferente, mas é bem básico. E tá tudo bem. Tá tudo bem? Tudo bem pra você? Pra mim tá tudo ótimo. Então é isso. É entender essas construções linguísticas de fala, no caso, e como isso faz uma alusão ao reflexo da construção e da influência na identidade, tá bom? Então, vamos avançar aqui, ó. Construção cultural. Ao compreender a diversidade cultural e as inúmeras possibilidades relacionadas a ela, fica evidente que não existe uma única cultura, mas um universo de possibilidades em que o ser humano é a bússola para infinitas descobertas. Contudo, estereótipos e preconceitos ainda são ferrenhos nas acepções. Combater estereótipos e preconceitos é essencial para construir uma sociedade mais inclusiva, igualitária e respeitosa. Isso pode ser feito por meio da educação, através de exposições de diferentes culturas, promovendo a empatia e conscientização sobre diversidade, valorizando a individualidade de cada pessoa. Aqui temos a alusão acerca do que seria a cultura, que a gente já mencionou no início da aula, mas basicamente essa construção da identidade, a construção cultural, é isso que eu mencionei anteriormente. Trocas, relações e entender que a forma da gente construir, de se identificar, vai ser com base nessa influência, nessa troca de conhecimentos de fato, e isso vai construir um indivíduo único. A sua identidade, ela é indivisível, ela é única e não é inferior ou pior que de outro indivíduo por ser diferente. Não, não, ela é sua, pertencente à sua. Beleza? Tranquilo? Então vamos avançar. Aqui já no aspecto da linguagem, tá bom? Ó, linguagens que constroem mundos. A diversidade cultural se manifesta nas diferentes linguagens. A artística, como a dança, a música, a pintura, teatro. No aspecto corporal, os gestos rituais, esportes. E a verbal, a fala, a escrita, a poesia, as gírias, os sotaques. Então, aqui a gente está falando dentro desse contexto. Temos uma diversidade cultural e ela vai ter diversos bloquinhos para poder transformar e se manifestar de forma diferente. Vai ser um jeito diferente de andar, vai ser um jeito diferente de falar, vai ser um jeito diferente de se expressar. Então, são pequenos indicativos dentro de um contexto cultural, porque a cultura vai mapear e acenar qual é aquele tipo de pessoa. Por exemplo, se eu falo, fecha os olhos e pensa em uma pessoa no Japão. Pensando numa pessoa no Japão, qual vai ser a imagem que você vai conseguir fazer um vislumbre na sua cabeça, imagético aqui pensando? Ah, vai ser uma pessoa mais contida, vai ser uma pessoa mais calma, uma pessoa baixinha, magrinha. Agora tá, fechou, beleza. Agora vamos fazer uma alusão
O brasileiro. Vamos fechar o olho e tentar imaginar o brasileiro. Já é alguém com mais malemolência, já é alguém com um sorriso um pouco mais para frente. Então veja que o corpo, dentro de um contexto cultural, consegue mapear algo daquela comunidade, daquele grupo, daquela pessoa. E isso são alusões que a gente faz acerca de estereótipos, porque são características que a gente atribui? Sim. Isso é preconceito? Não, são alusões e acenos que a gente faz. A gente não pode, o preconceito seria de dizer, os japoneses, esse jeitinho um pouco mais contido, isso não presta. Por que não presta? É pertencente e comum àquela vivência. E isso tá ok, claro que tá, não existe um problema nisso. E é entender isso, o preconceito entraria nessa estereotipação negativa em relação à conduta de determinados indivíduos. Então, entender, a diversidade cultural vai se manifestar em diversos aspectos. Tranquilo? Então, vamos avançar aqui, ó. Ou seja, em constante transformação, variam de acordo com o tempo, o lugar, o grupo social. Quando valorizamos essas formas de expressão, reconhecemos a pluralidade de saberes e as culturas que formam o nosso país. Os exemplos práticos dessas concepções, desses fenômenos em que estão inseridos a diversidade cultural. Temos aqui como exemplo o samba, temos o rap, temos as festas juninas, temos a dança do toré, que são concepções, são práticas que são desenvolvidas dentro de um contexto social e que fazem aceno à identidade. Do que eu estou falando? Por exemplo, o samba, a gente consegue fazer uma leitura à identidade nacional. O samba, ele faz parte do Brasil, mas e o carimbó? Ele só faz alusão a uma parte do norte? Não, o norte é Brasil. E o norte faz esse mapeamento geral. Então, algo que faça um aceno à identidade nacional, mesmo que seja um pouco mais específica de determinado grupo, de determinada região, isso ainda está dentro de um contexto geral, porque não existe essa hierarquia. E por não existir uma hierarquia, mesmo que no micro, por exemplo, o toré, você pode não conhecer, mas que seria uma dança de prática de indígena, ela vai fazer uma alusão, sim, ao mapeamento geral da identidade nacional, porque mesmo no micro faz parte do macro. Ok? Tranquilinho? Avança, avança. E aí, como podemos valorizar essa diversidade? Um exemplo muito fácil, muito prático, eu não preciso nem ler tudo isso aqui. Ó, falta em mim, falta em mim. Conhecer. A melhor forma de você valorizar algo é conhecendo. E a partir do momento que você conhece e entende que aquilo é seu, você passa a ter um pouco mais de cuidado. Às vezes as pessoas são relapsas com as coisas dela, às vezes as pessoas são. Mas a partir do momento em que você conhece e entende que aquilo faz parte de um contexto maior e de pertencimento, você fica tipo, olha, que bonito, eu tenho algo. E por ter algo, eu quero valorizar, eu quero guardar, eu quero proteger. E esse é o contexto da valorização, tá bom? Vamos ver aqui se é isso mesmo, ó. Viver em sociedade exige que estejamos abertos ao outro, ao diferente e ao plural. Ao outro, ao diferente e ao plural. Ao compreender como as linguagens refletem identidades, disputas históricas, aprendemos a respeitar e valorizar a diversidade cultural, agindo com consciência crítica, solidariedade e respeito aos direitos humanos. Mais do que tolerar, precisamos celebrar a diversidade. Ela é nossa maior riqueza. Sendo assim, valorizamos a diversidade quando respeitamos o modo de falar da outra pessoa sem corrigir ou ridicularizar, celebramos manifestações culturais diferentes da nossa, evitamos reforçar estereótipos e combatemos o preconceito, exercitamos a escuta ativa, a empatia e o diálogo, reconhecemos o direito de todos e a todas a sua identidade. Então aqui são os direcionamentos e as formas com que a gente pode fazer para valorizar. Basta conhecer, dar abertura, se permita vivenciar e conhecer e compreender as identidades, as culturas gerais e entender que elas são pertencentes, tá? É se abrir às possibilidades que elas oportunizam. Tudo bem? Vamos botar a mão na massa e fazer uma questãozinha para ver se a gente assimilou de fato o conteúdo. Então, questão 1 na tela, ó. Em uma entrevista para um programa de televisão nacional, uma jovem da periferia de São Paulo foi criticada por internautas devido ao uso de gírias e expressões próprias de sua comunidade.
Muitos comentários o acusavam de ser deseducada ou pouco articulada, apesar dela estar falando sobre um projeto social que lidera em sua região. Com base no texto e seus conhecimentos, é possível afirmar que... Vamos só fazer um adendo? A moça foi lá, dar uma entrevista acerca de um projeto social e ela queria falar que em São Paulo, eu não sei como faz o sotaque de paulista, então, sorry. Então, ela foi só que ela foi falar do jeito dela. Existia um problema, que moça dizendo... Ela estava falando de uma ação social dentro de um contexto ali de entrevista em que ela estava sendo ela, porque o projeto social, já abordamos em aulas anteriores, que é essa ação de você ir lá de forma protagonista, fazer acontecer. E ela estava fazendo acontecer, e ela estava sendo ela, e aquilo, do jeito de falar, as gírias, é pertencente a ela, a identidade dela, e aí estava deseducada? Não. Entendeu o contexto, né? Vamos ver as alternativas e entender qual que seria, o que é possível afirmar aqui, ó. Alternativa A. O uso de gírias indica falta de escolaridade e deve ser evitado em espaços públicos. Hã? O uso de gírias. Me poupe, né? Tipo assim, cara, me poupe. Não existe isso. Não quer dizer falta de escolaridade. Às vezes, uma pessoa, um doutor, ele vai ter um jeito mais rebuscado ou, às vezes, um pouco mais descolado. Porque isso é apenas uma expressão, uma manifestação linguística da identidade, da construção do que ele entende como pertencente e cabível dentro de um contexto. Então, normal. Avança. B. A linguagem popular não tem valor como... Foque em mim, por favor. Se você me disser que o jeito de falar popular, comum, não tem valor, é porque você ainda não entendeu qual é o papel da linguagem. Comunicação. E a comunicação basta ser entendida. Não preciso falar de forma prolixa, rebuscada, em que o autor, ele consegue... Não, pelo amor de Deus, apenas se expressa, fala e seja você. A linguagem é viva, então, não, melhore. Ignore a alternativa B, por favor. C. A linguagem padrão é a única forma legítima de expressão em contextos formais e informais. Linguagem padrão. Linguagem padrão é a única, contexto formal e informal. Então, com seus amigos, você vai ter que usar a linguagem padrão. E o padrão é aquele que eu estabeleço como melhor, como superior, como certo. E aí você não vai poder mais falar de... Gente, não. Dentro de contextos informais, não existe essa obrigatoriedade dessa fala padrão, porque o padrão, nesse caso, seria uma imposição de controlar, não seria um contexto legítimo, livre, então ignora, tá bom? D. A rejeição às gírias revela preconceito linguístico e disputas simbólicas de poder. Olha, se eu digo que o uso de gírias não presta, eu estou tendo um certo preconceito, porque só porque eu falo com gírias, tipo assim, não quer dizer que eu não tenha conhecimento, não é mesmo? Então, veja, que o uso de gírias, ele não deslegitima a minha conduta, o meu conhecimento. Então, e dizer isso é só querer colocar uma superioridade. Não, então, eu acho que a gente já tem o nosso gabarito, tá bom? E aqui na alternativa o jovem deveria adaptar sua fala para se adequar aos padrões nacionais. Pelo amor de Deus, existe um jeito nacional de falar? Não existe padrão. Então, a alternativa certa, D. Belezinha? Tranquilinho? Então, acho que de questões a gente conseguiu entender. Então, aqui, só para a gente recapitular. Valorização da diversidade cultural. Temos o aspecto da diversidade, porque ela reflete identidade, vou grifar aqui, ó, identidades plurais na sociedade. É composto por diferentes origens, histórias, valores, ensinando que não existe apenas uma maneira. Se você entender isso, já está, tipo, belezinha. Entender a diversidade vai ser devido a essa pluralidade e não existe uma única maneira, tranquilo? Então aqui, ó, a construção cultural vai ser essa manifestação da cultura em diversas vertentes. Aí tem a linguagem, tem a corporal, tem a verbal, e cada uma dessas é uma ferramenta de expressão, tá ok? Então, tipo, eu consigo expressar a minha identidade, a cultura, através do meu corpo, através da dança, através da gíria, através da linguagem, né? Esse movimento do falar, do articular. Então, são mecanismos que a gente consegue utilizar
para expressar a cultura e essa construção vai sendo desenvolvida devido a essa troca, beleza? Temos aqui as linguagens que constroem o mundo, que é dentro de um contexto dessas trocas das falas, como a gente mencionou anteriormente. Temos os exemplos culturais, temos o samba, temos o rap, festas juninas, e aqui a identidade, linguagem e poder, que é entender a identidade como uma maneira de relações sociais que elas se manifestam. Então aqui a identidade, pertencimento, linguagem, a forma com que isso é expresso, e o poder é quando você acaba querendo sobrepor. E a gente já entendeu que dentro de um contexto cultural não existe uma sobreposição, não deve existir. Então, de forma geral, resumida, é isso que temos sobre diversidade cultural, e a partir do momento em que você conhece, você valoriza. Então, valorize essa cultura, veja que ela é múltipla, ela é vasta, ela é plural, e nos vemos em uma outra oportunidade. É isso, e bye bye!